Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental. Mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento, que não senti afinal. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual errada, ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. E então, Odegine, nossa psicóloga, sempre aqui conosco, aqui no Advan, né? Conte pra gente de que forma se manifesta, por exemplo, na literatura o alter ego. Como a gente percebe isso? Olha, um exemplo magnífico para quem quiser conhecer um pouquinho mais disso é ler Clarice Lispector, por exemplo. Com o seu método intimista, ela buscava sempre uma conversa com os livros. E nessa conversa, ela sempre criava um personagem através do qual ela se mostrava ao mundo, ela se mostrava às pessoas. E é realmente muito bela a literatura da Clarice. Em cada personagem, ela traz uma riqueza enorme. A Clarice era uma pessoa que, nos livros, quando a gente a lê, a gente pensa assim, meu Deus, que mulher, né? Disse que os jornalistas tinham um verdadeiro pavor de entrevistar a Clarice. Por quê? Porque ela falava muito pouco. Ela era difícil, você falava, ela dizia assim. Aí era, ai, mas e aí isso? Daí ela olhava e dizia assim, ai, você deveria ler um livro tal, é meu livro. Ou seja, ela se expressava mais por meio da literatura, dos personagens, do que ela ela conseguia conversar com as pessoas. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. Mas eu juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva. Até deixo de matar uma barata ou outra. Dou minha palavra de honra que sou pessoa de confiança e meu coração é doce. Perto de mim, nunca deixo criança ou bicho sofrer. Pois logo eu matei 2 peixinhos vermelhos que não fazem mal a ninguém e que não são ambiciosos. Só querem mesmo é viver. Fernando Pessoa, assim, ele é uma jornada de alter ego, né? E uma viagem profunda, porque ele tentava conhecer a alma dele através dos seus personagens. O leitor consegue identificar isso? Ah, consegue, principalmente em Fernando Pessoa. E na Clarice também. Na Clarice, olha... E no Fernando também. Tem até um poema do Fernando que diz assim, o poeta é um fingidor. Ele finge sentir tanta dor que acredita na dor que ele deveras sente. Nossa! É uma coisa assim, ele é perfeito. E ele não tinha medo de fazer essas viagens através do inconsciente dele, né? Ele é maravilhoso. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. E recentemente quem esteve aqui na OTV conversando com a gente foi o Rômulo Zanotto sobre o livro Quero Ser Fernanda Young. O livro é recheado de alter egos. A gente já vai entender por quê e de que forma isso se manifestou, até porque o Rômulo se descobriu a partir deste livro mais escritor do que ator que ele era a função que ele tinha até então. Então a gente confere só um trechinho da entrevista dele, um bate-papo que eu conversei com ele aí recentemente. Vamos lá. Bom, o alter ego está presente na minha vida desde que eu fazia teatro, né? Eu sou ator por formação acadêmica, e os artistas todos brincam muito com essa coisa de alter ego, né? De se projetar em outra pessoa, brincar de ser outra pessoa. Então eu acho que profissionalmente começou desde a faculdade de teatro, desde que eu era ator.
Mas, na verdade, se for na raiz da questão, acho que desde criança, né? Porque todo mundo brinca com essa coisa de alter ego, todo mundo tem um amigo imaginário, que acho que pode ser o próprio alter ego. E aí depois foi para a literatura, né? Com o Quero Ser Fernanda Young, eu brinquei muito a fundo com essa questão do alter ego. Eu vi pela Fernanda que a literatura dela era muito uma forma de dar recado ou de se colocar em primeira pessoa para fazer uma catarse, para expurgar alguma coisa. E foi a partir dela e do conhecimento da literatura dela que eu comecei a brincar com esse limite da esquizofrenia na arte. Como isso acontece no teu dia a dia? Como isso se manifesta, assim? Bom, com a Fernanda em específico, eu acho que é um caso bem ilustrativo, porque a identificação com ela começou para além da literatura, para além da história que ela contava, pelas coincidências de ela ser de Niterói, eu estar morando em Niterói, ela começou a falar das ruas e falava, gente, eu passo por essa rua todo dia, passava pelo cinema em que ela deu o primeiro beijo e tal. E aí a primeira grande descoberta foi que eu era vizinho de quadra da mãe dela. A mãe dela morava lá até então. E eu falei, gente... E aí é um bom exemplo, porque eu comecei a pirar muito. Falei, gente, eu vou fingir que eu sou um vendedor ou que eu sou um encanador e vou dar um jeito de entrar na casa dela para ver se, de repente, a casa que a Fernanda... O quarto que a Fernanda tinha quando criança ainda está lá. Brincar com esse limite. E aí, felizmente, depois, falei, não, então, em vez de fazer isso, eu vou inventar uma história em cima disso, né? Que aí que eu acho que é o que livra os artistas da loucura, né? Da pior forma de ter um alter ego. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre Quero Ser Fernanda Young, do Rômulo. O Degine, dá para entender um pouquinho esse processo de você ser ator e de repente descobrir na literatura o seu poder de criatividade, de inspiração e até poder liberar o seu alter ego e poder liberar a sua personalidade oculta? Quando a gente escreve, a gente vai lá no inconsciente, bem no fundo da gente mesmo, buscar as nossas inspirações, os nossos alter egos, o nosso imaginário, que toma forma de um personagem. E ali, nesse personagem, a gente fala as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos sentimentos, até certo ponto. Porque para quem escreve ou para quem já se atreveu a fazer o exercício de criar uma história, o que acontece em determinado momento dessa criação? Sem ser patológico aí, sim, de repente você percebe que o personagem ele criou vida própria e você gostaria que ele fosse para um caminho que ele já não vai mais, né? Ele vai meio que guiando a sua mão e você vai falando através dele e ele vai falando através de você e já é uma mistura, mas essa mistura ela é saudável quando você consegue sair dali e saber que você é você, mas também que você é maior do que um ego somente. Aí entra uma visão junguiana, né? Jung, ele diz que nós somos seres recheados de complexos. O que são os complexos? São muitos eus, são muitos seres viventes dentro da gente. E o ego, ele é só mais um complexo dentre muitos complexos. E ele dizia assim, ora, por vezes nós somos possuídos por outros seres diferentes desse ego que se diz o rei das nossas consciências. E isso nem sempre é ruim, porque às vezes é muito bom você ser possuído por algo maior que somente esse ego que se apresenta todo dia. Então, esse exercício de criatividade e aprofundamento da alma da gente é um mergulho nesse inconsciente coletivo, nessa alma do mundo, né? É um momento em que você pode, de repente, chegar mais perto do coração de todo mundo. Né? Quando você se experimenta de repente como um personagem ruim, você está lá experimentando a sua sombra, né? ou o que há de ruim na sua sombra, porque dentro da sombra também está toda a sua criatividade. Então você consegue expressar sim essa coisa do uau, do monstro que existe dentro de cada médico, né? Né? Dentro de cada um. De cada um. Né? E isto é uma maneira positiva de expressar algo que existe em você, porque a natureza é feita de opostos e nós somos natureza.
É isso aí. Degine, eu sei que o Rômulo também comenta algo sobre este processo criativo e tentar, né, se distanciar desses personagens, enfim, mistura tudo muitas vezes, né? Às vezes você não sabe mais quando é um, quando é outro. Vamos conferir o restante da entrevista, do bate-papo que eu tive com o Rômulo Zanotto sobre Quero Ser Fernanda Young. Olha, é muito difícil identificar de forma consciente, porque quando você está escrevendo, principalmente, é claro, se você pegar outros autores, eu acho que você consegue discernir melhor autores que fazem uma literatura mais fantástica, J.K. Rowling com Harry Potter, ali acho que fica muito mais claro você identificar o que é o artista escrevendo e o que é a história que está sendo escrita. Mas, por exemplo, se a gente pegar os autores de minha preferência, né? Fernanda Young, Clarice Lispector, Paul Auster, todos se colocam demais em primeira pessoa, são ensaístas, autores ensaístas. Então, no momento da escrita, é muito um processo de expurgar, de pôr para fora. Então, no momento da escrita, é muito difícil discernir isso. Depois que está pronto, você consegue olhar para o objeto, livro, impresso, terminado e falar, nossa, que bom que isso ficou para trás. Inclusive, isso eu também aprendi com a Fernanda. Perguntam muito para ela, né? Tipo, o que está nos seus livros que você realmente viveu, o que é invenção, o que é ficção, o que é realidade. E ela fala, olha, eu já não sei mais o que é ficção, o que é realidade, e isso não importa. Mas o que é legal é descobrir que aquilo que eu escrevi aos 24 anos ficou armazenado lá, ficou feita a catarse naquele livro. Hoje, aos 40, não restam resquícios daquilo em mim. E, de outra forma, se ela não tivesse escrito aquilo aos 24, né, tivesse deixado passar, talvez aquilo estivesse remoendo, estivesse incomodando dentro dela ainda. E eu sinto isso em relação ao livro, né? No Quero Ser Fernanda Young, eu brinco muito com isso. Foi uma projeção que houve, era um momento que eu não estava feliz com a minha vida, me projetei nesse exemplo que eu tinha da Fernanda, e a brincadeira vinha disso, falava, nossa, eu queria ser como essa mulher para me expressar como ela, para me livrar, para me expurgar dessas coisas como ela. Então, assim, em vários momentos da vida, né, não só na arte, você se projeta em alguém, e aí, porque você não está muito satisfeito consigo mesmo. Daí você vai se encaixando e volta a ser feliz consigo mesmo. Então, eu escrevi o livro já tem uns bons anos aí, e hoje eu gosto de olhar para ele e pensar nele como um passado compactado, sabe? Bom, e a Degine também me ajudou a fazer uma lista aí de alter egos famosos que aparecem na literatura. A gente tem aí o Batman como sendo um alter ego do Bruce Wayne, né, Degine? O Homem-Aranha sendo o alter ego do Peter Parker, o Hulk, alter ego do Bruce Banner, não sei se é assim que pronuncia, e o Clark Kent, alter ego do Superman, acho que é um dos mais famosos, né? Essa vontade de ser um repórter e, ao mesmo tempo, tentar ajudar o mundo, né, de alguma maneira. Tentar salvar o mundo aí, né? Esses são exemplos de alter egos bem famosos, né? Alguns mais patológicos, né? Muito interessante esse novo perfil do Batman, pois porque é uma luta o tempo todo dele, né? Entre a sanidade e a insanidade, entre esse Batman negro e aquele cara que ainda quer salvar o mundo, né? Então é bem emocionante, assim, achei bastante profundo o último filme dele, assim. As pessoas realmente têm que conhecer a história dele para conseguir entender. E mostra bastante dessa luta da gente mesmo, de nós, de conseguirmos optarmos por sermos bons, né? Tem, inclusive, você cita também aqui nessa lista, você fala de até personagens bem conhecidos aqui no Brasil, como a Emília do Monteiro Lobato, como ela também sendo um alter ego do Monteiro Lobato. Isso mesmo. Eu nunca tinha pensado por desse jeito. E pode perceber, assim, como para quem lê um pouquinho Monteiro Lobato, para quem teve a honra de conhecê-lo um pouco, né, como ele era Emília. Ele era totalmente Emília. Totalmente Emília. E ele tinha que se conter, assim, para não se mostrar como aquela bonequinha sapeca que criava coisas, né? Faz de conta que, né? Esse era o cara, né? Ele fazia de conta, ele fechava os olhos e ele criava um sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele criava bruxas, criava fadas. Brincadeiras. Aventuras submerso, embaixo do mar, né? Tipo, no fundo do mar. Então, é uma coisa, assim, muito linda, quando a gente tem condições de poder viver disso.
né, como ele teve. Legal. Degine, adorei conversar sobre alter ego com você. As pessoas de casa provavelmente ficaram curiosas para saber mais sobre o assunto, porque acho que todo mundo tem aquela personalidade oculta, vai dizer que não, hein? Como é que faz? Tem um e-mail para passar para a gente, um site? Como que as pessoas fazem para te encontrar? Tá. Podem me encontrar no Cá Entre Nós, que é um site. Que é um site onde tem vários textos meus lá. Tem várias coisas sobre o meu trabalho e é Cá Entre Nós mesmo, ou procura o Degine Graça. Tem nas redes sociais também. Daí já vai cair lá. Degine, muito obrigada. Obrigada a você, Elana. Obrigada muito mesmo ao Museu Oscar Niemeyer por ter cedido aqui o espaço para a gente fazer a gravação hoje. Espero que seja a primeira de muitas, porque não, né, Degine? Muito legal esse espaço. Gente, agradecemos também a todos que estão assistindo com a gente ao programa aqui pela OTV. Continuem ligadinhos agora na programação e a gente volta, é claro, semana que vem com mais um tema polêmico aqui no nosso Divã, ok? Tchau, tchau, gente!